Sérgio Silveira, assino direção de arte em cinema, assino production designer várias vezes, eu fiz muito filme estrangeiro por aqui, e como diretor de arte eu também faço as minhas cenografias. Eu sou o meu cenógrafo. São duas matérias que se confundem muito. Nos filmes que eu fiz, depois que vim morar aqui, para cá há 10 anos, fazer Tentações de Dom Sebastião, de José Araújo, que é um filme que eu adoraria passar. Um filme que para vocês seria Chover, que é um filme cearense genial, que até hoje corre o mundo em festivais, onde chega um acontecimento. E o Brasil não rejeitou o filme no mercado brasileiro, e é um filme estupidamente brasileiro, cearense. O filme é belíssimo. E os últimos filmes que eu fiz, daqui a 10 anos, eu fiz os 14 longas, viajando por aí. Aí eu acabei me casando e a Alana, minha esposa, começou então a fazer cenografias. E hoje em dia ela é diretora de arte, aí, famosa, ela trabalha com pesca ali, né? Mãe, filha, o cão, só filho moderno. Então ela já é, até nos books do cinema alemão está lá o rostinho dela, né? Mas começou a carreira aí. Eu não sou novo no mercado, eu tenho uma carinha jovem, mas na verdade eu tenho 58 anos de idade, vou fazer 59 agora em julho. E aos 20 anos já fazia cinema. No Chica da Silva, entrei como assistente e virei cenógrafo e depois figurinista. E daí vem Serginho. O Serginho, o ator ali, né? O delegado fala, o retrato, o desenho que o filho deu. O Serginho sou eu que desenhei aquilo, né? Eu sou Serginho em cinema, sou Serginho em teatro. Sou formado em teatro, na verdade, 35 anos, 36 anos atrás, né? O superior, mas segui as duas carreiras, mas nos últimos 20 anos eu acho que eu me dediquei mais ao cinema, tá? Estou aqui 10 anos que eu vim fazer o filme do Zé Araújo e usei o Ceará como um ponto de projeção meu, porque eu viajo muito. Eu filmo no Amazonas, eu filmo no Rio Grande do Sul, eu filmo em Goiás, no Rio, fui a Portugal, vai à Espanha, vai a Cabo Verde, viaja, né? Às vezes faço projetos de filmes que eu não vou poder acompanhar fora do Brasil, me mandam. Eu acabei de fazer um projeto grande, um filme português e africano, né? Cabo-verdiano e Angola, faço inteiro, vejo locações de estado, não acompanho com o meu trabalho. E aqui para mim é meio do Brasil. Aqui para mim eu estou próximo até da Europa, próximo da África, que é o mercado que a gente opera. Como o Brasil não tem um cinema de tradição de estúdio, porque é todo na Rede Globo, estúdio, o nosso cinema é tradição de locação, nós somos seres viajantes, nós somos seres geográficos. Tá? Esse filme, para mim, foi uma delícia, porque ele é um filme geográfico. Ele é um filme que me instala no Amazonas, que para mim é uma região muito importante. Eu já morei em Belém do Pará. Eu 3 vezes larguei cinema para... Não aguento mais, quero viver uma outra coisa na minha vida. E fiquei morando em outro local assim, sem fazer nada, né? Deixei de fazer cinema durante 2 anos e meio, para ficar pintando em chifre de búfalo no Amazonas. Isso me permitiu correr toda a Amazônia legal, ilegal, toda a Venezuela, todo o Caribe, ilegalmente, sem fazer nada. E ai, como isso foi cinema para mim. Como isso foi cinema para mim, né? Então, às vezes que eu larguei o cinema, foi às vezes que eu talvez tenha sido desenvolvido melhor meu olhar de cinema, porque o nosso olhar é esse, é de prospecção diária, cotidiana. Eu não perco a oportunidade de, estando filmando, ou fazendo projeto um filme, sair da parte de trás do carro bacana, com o meu motorista que está me levando para a locação, para poder descer e pegar um ônibus para ir de pé esmagado, vendo na nuca das pessoas, no cabelo, nas roupas, as cores que eu preciso para aquela situação que eu vou instalar no filme. Acho que essa é a nossa matéria-prima. A direção de arte tem tudo a ver com a cenografia, na verdade. A direção de arte coordena o conjunto, né? A direção de arte propriamente é o que instala a cena, o set dresser, que a gente chama. Instala, tem a mesa, tem as garrafas, tem o microfone, tem a fita, tem o tripé, tem vocês,
Qual a instalação que eu vou dar aqui, ó? Né? Quem está com que roupa? Onde estão as garrafas? Então essa finalização, a arte é que vem e que instala. A direção de arte é a complexidade de todo o nosso departamento, que é a cenografia, que é o set dressing, que é o figurino, que é a maquiagem, que é efeito de cena, que é efeito de computação gráfica, que é pesquisa. Toda pesquisa para um filme vem da arte. O diretor pergunta para o Sérgio, como é que no século XVIII as pessoas jantam? Como é que eu posso resolver um jantar no século XVIII em Paris? Como é que os índios xinguanos, na década de 60, fariam uma recepção a, sei lá o que, a um indianista da FUNAI? Né? Então vamos pesquisar, trazer uma matéria, né? Trazer informação para a arte, para a direção então selecionar. Muitas vezes o roteiro chega na nossa mão e a nossa pesquisa vai reorientar aquele roteiro. Qualquer filme tem essa oportunidade. O roteiro desse filme é um roteiro muito bom, muito bem construído, mas muito estático. E ele foi sendo violentado pela prospecção da arte, não só onde é a melhor geografia que pode acontecer, a melhor arquitetura, a melhor situação, né? Mas como foi violentado a nível da sensibilidade, que instala uma história subjetiva em nós. Que cores, que matérias que eu vou escolher para usar como fundo das cenas. Todos os cenários desse filme, todos os ambientes, avisam o que são. Aqui é um quarto de hotel, pousada pequena em Belém. Aqui é cada um, mas muito mais. Eles avisam o que são, eles avisam dramaturgicamente para o que é que eles veem. Eles têm, eu trabalhei no decorrer do filme, quanto mais para o final, mais gravemente isso, menos indicar o que é aquele espaço, mas para o que é que serve na dramaturgia, naquele instante do conjunto lúdico, intelectual do filme, né? Para o que serve aquele espaço. Tiveram até que mexer no roteiro, de repente o Marcelo Antoni fala para o outro no carro, não, o outro, o Traveco, fala para o Antoni, não, e parece que depois que o empresário se separou da mulher, ele deixou a casa como está. Porque eu falei para o diretor, nesse instante do filme, a crise e a tensão é tanta, porque é que só que os três fujões é que estão aterrorizados pela vida, pelo tráfico. Vamos começar a mostrar o terror de cada um na sua vida pessoal. Por que é que o magnata, dono da indústria, traficante da editora, tem que ser magnata sempre lindo, limpo, forte a vida inteira? Vamos mostrar. Ele tem que ser morto no instante de maior fragilidade dele. Então está lá dentro da história dele esse instante, para eu poder achar esse cenário. Esse cara tem que ser morto numa solidão belíssima. Tem que ser, imagina, ele não pode ser morto na empresa, numa baita casa, com os serventes e pratarias. Ele tem que mostrar também que ele, a rota dele é final. Para mim, todos estariam nas suas rotas finais. Isso é a arte falando para o diretor do filme, que está escrevendo uma história que fala disso, mas que isso não está muito claro. E como ele tem que transformar a ideia dele num roteiro, que é uma coisa absolutamente técnica e poeticamente burra, senão não funciona, ele se abstém da oportunidade de investigar tão profundamente essa matéria subjetiva e sensorial da sua história. Quando me contratam, o diretor está pensando só em como economizar dinheiro para conseguir chegar ao elenco. Ele não está mais capaz de ser só sensação. Então a gente chega ali para ser eu, o fotógrafo, vamos chegando, cada um à sua hora, carregando a sua vida pessoal, carregando a quantidade de horas de voo perdidas nos ônibus, vendo a nuca das pessoas, a diferença das caspas, carregando a sua quantidade de horas perdidas, viajando pelo Amazonas a esmo, sem querer pensar em cinema, em porra nenhuma, só em pintar chifre, ser artesão e mergulhar no Rio Negro. Essas horas de voo, gente, aqui nos dão a
capacidade de convencimento, de compreensão e de convencimento da nossa equipe. E a nossa operação em cinema é basicamente isso, é o convencimento. Quando a gente senta em teatro em torno de uma peça do Brecht, do Shakespeare, né? Nelson Rodrigues, nós estamos ali primeiramente admirando o talento daquele escritor, respeitando profundamente, tentando entender a alma dele hoje em dia. Quando a gente vai fazer um cinema, nós estamos diante do nada. Nós somos o Shakespeare, todos nós. A equipe sai do roteiro, nós somos. Aquele roteiro não é a mãe de tudo, é para ser violado pela nossa personalidade. Ai, que oportunidade, o diretor Alberto Graça me falou tudo isso. Eu vi isso do Glauber Rocha, eu vi isso do Walter Lima Júnior, do Joaquim Pedro de Andrade, filmando com eles, eu vi isso do Nelson Pereira, eu vi isso do Garcia Marques, trabalhando com eles, mas não ouvia, aquilo batia em mim, eu ficava emocionado, mas aquilo aconteceu como ferramenta de realização, alguém falar, está aqui, ó, não sei quantos mil, pode. Desenvolve a tua tese cinematográfica no meu filme. Quem me falou isso foi o Alberto, que deixou claramente falar. Os outros ficavam e falavam, conversavam. O Alberto falou, quero fazer esse filme assim. Eu sou um godariano maoísta, a chinesa, planos fixos, sempre a câmera na altura do olho, não quero nenhum movimento, nenhuma distorção de câmera, trabalha como se fosse um teatro kabuki. Divide a tela em planos, divide a tela em profundidades de planos, nunca em linhas férreas que se afunilam, nunca. Trabalha com essa sensação aqui, ó. E eu fui indo nessa guia dele, fui pesquisando na arte, na história da arte, onde tem essa grafia, nas gravuras japonesas, caramba, no neoplasticismo lá da Rússia e do norte da Europa, nos ícones russos. Cara, quanta modernidade! O que é que eu posso tirar dessa gente para como eu quero desenhar esse filme? Não estou nem pensando ainda, ó, conheço a história, mas não estou ligado se é Central Automóveis, se é no Rio Negro, se é nos Joguinhos de Brasília. Estou pensando nisso, e procurar nos acervos da arte, nos meus acervos pessoais e nos acervos cotidianos que em cada ônibus eu vejo, onde está o grafismo, onde está a cor, onde está a superfície, onde está a temperatura, onde está a textura, onde está a liquidez, onde está o volume e o peso de tudo que pode aparecer ali, para eu saber o que eu posso guardar para Brasília e o que eu posso guardar para a Amazônia. Para mim foi muito fácil, num certo aspecto, esse filme, porque você vai trabalhar em qualquer história, Brasília e Amazonas são tão diferentes, né? Um é cheio de árvore, outro não tem árvore nenhuma, né? Uma é inteiramente caótica, estranha, impenetrável, feita pelo divino. O homem não sobrevive ali, a outra é feita pelo homem, Senhor absoluto da sua razão, límpido, cristal, vidros, arquiteturas Oscar Niemeyer, aquela planície gigante, aquele planalto gigantesco. São dois locais absolutamente contrários, estranhos. Não tem como você pegar que palavras do meu dicionário eu uso para significar Amazonas nesse filme, que palavras eu uso para significar Brasília. Minha primeira divisão na arte foi essa. Mas os personagens transitam da França para o Amazonas, para Brasília, depois para a morte, né? Então esse trânsito carrega a pele, carrega o figurino, carrega a pigmentação, texturas diferentes, e ele tem que ser violado pela região, tem que se sujar na região, e tem que ser violado pela dramaturgia, que é a história. Assim que a gente desenha o guarda-roupa dos personagens que transitam. Personagem é um de nós que vai viver temporariamente um desgaste, vai viver uma transformação inesperada da sua vida, vai produzir um ganho, vai produzir uma perda. É assim que a gente quer que ganhe cada personagem, que ele ganha ao passar por cada cenário. Então, nos primeiros cenários desse filme, eu identifico super bem o que é a pensãozinha,
que é o porto de Belém do Pará. Depois eu vou sacrificando isso. Lembram, que é fácil lembrar, aquele local que eles estão escondidos, que no roteiro está, os três estão escondidos, sem para federal vai voar em cima, não pode achar, ninguém pode ver. O diretor dizia assim, ó, o diretor achou vários locais, me levava, vamos ver, sempre tinha assim, árvores da Amazônia, escuros, uma pequena aguinha, e lá numa cabaninha escondidos, tem que ter árvore. E eu dizia, eu não vou botar num instante de perigo absoluto, em que você pode ser achado no meio da Amazônia por helicópteros da Federal, vou botar o cara protegido, quero botar o cara em risco. Então eu fiz aquele cenário gigantesco, daquele lago, aquela região de lama enorme, com ônibus, um monte de carros assim, enfiados dentro d'água, ele está seminu e a maquiagem negra está escorrendo. Aquilo é uma homenagem ao Hélio de Sica e a Elijah Clark. Homenagem, né? Aquilo desce, eles fazem aquela cena. O que eu escolhi ali? Aquele é um instante em que eles têm que estar fragilizados, não porque vão ser achados ou não, mas porque os três vão começar a achar que um pode estar traindo o outro. Então eu queria eles todos nus, a pele. Então eu arranjei uma barranca, o fundo deles é a cor da pele deles, é lama, é uma barranca. Para mim aquilo era o mais importante. Eu não queria que fosse dentro da mata, eu queria que fosse uma ferida na mata, como se eles estão falando de feridas, de rupturas, de rasuras, né? Eu queria que a mata também falasse disso. Então arranjei um pedaço do Amazonas, que ali passam mil avenidas, os aviões passam em cima, tudo tem cidade ali em volta daquele local estranhíssimo. Tem uma mata intensa lá atrás, mas tem as barrancas feitas pelo homem. Uma dessas obras públicas fantásticas, faraônicas, que nunca foi realizada na verdade. Cavaram os buracos todos, não é isso? Há 40 anos atrás, e aquilo foi se enchendo de um pouco de água, virou lama, virou uma grande cratera inexplicável. Eu quando vi, falei assim, uma cratera. Uma cratera, para mim, quer dizer, é uma armadilha. Eu queria construir no percurso desses três fugitivos uma armadilha, que todos os espaços fossem por nós reconhecidos, mas tivesse uma sensação de que aí eles estão expostos, não protegidos. Eu só tornei mais violento aquilo. Eu encharquei durante 15 dias caminhões-pipa para fazer muita lama, eu levei os ônibus, os carros, atolei todos eles, fui produzindo uma cicatriz cada vez maior, para chegar àquele estado deplorável que está ali. Quando chegou, fazer a produção, daqui a 2 dias vai ter tanta lama que podem até filmar, deixei os caminhos para os caminhões, para gerador, porque a cenografia pensa não só no decor, ela pensa também como proteger o decor da marca do cinema. Aquilo que está ali tem que resistir ao movimento do sol, tem que resistir ao movimento do vento, aquilo tem que resistir à ocupação do platô, os caminhões que vão entrar, que vão sair, os geradores, tudo isso. Quando esse equipamento enorme entra, eu já tenho que ter escolhido com o fotógrafo, com o diretor, quais são os planos, quais são os pontos cegos, onde a gente pode instalar o equipamento todo. Então foi tudo montado para esses caminhões chegarem, Só que na noite anterior de começar a filmar, caiu uma tempestade inesquecível em Manaus, e aquilo acabou virando esse grande charco enorme. E todos os nossos caminhões ficaram atolados ali. Então, aquele trator foi levado para lá para poder ajudar a puxar os caminhões. E quando estavam vindo o trator puxando, quando ele chegou ali, eu falei, para, já é cenário. E ficou ali, é um cenário, né? Mas só que eu tentei produzir a cicatriz. Eu não deixei nunca que uma locação na Amazonas fosse dentro da floresta. Não tem o rio, o barco no rio, e todos os outros são feridas. Lá o Nestor, onde sangra um cara inteiro, um conjunto de barcos abandonados, sempre são feridas. Não entra, a única vez que esse filme entra numa floresta é no final, que é em Brasília. Aquela mata incendiada, a mão, aquela luvinha, mão de Deus era o nome que o Alberto dava. Traga a mão de Deus. Mal Alberto Graça, era a mão de Deus. Aquele corinho cheio de preguinho, né?
era a mão de Deus. Então essa ideia dessa mão de Deus surgiu. Como é que ele vai ferir? Eu quero que ele fira com desejo, com sexualidade, mate sangue. O que é isso? É uma faca? Aí passeando para ver locações em Brasília, vimos um pequeno bosque de eucaliptos recém-incendiado para ser cortado, virar lenha, qualquer coisa que vira aquilo. Queima as copas, os troncos superficialmente, e vem. Eu falei, poxa, isso aqui parece, o Alberto falou, pô, isso aqui de repente são umas ponteiras assim, a gente faz uma luva, então essa aqui é a locação, a gente faz a luva, o travesti vem matando todo mundo e no final estão todos dentro disso, então reserva a locação, aluga, contrata, protege, não pode perder. Uma semana depois eu voltei lá, tinham cortado tudo em toquinho, estava um monte de toquinho de pauzinho assim no chão, a locação foi embora. Então perdeu-se aqui, tem que se achar uma outra oportunidade, uma outra situação. Isso foi antes de começar a filmar. Filmou-se tudo. No final do filme, a última semana sem dinheiro nenhum, o Alberto falou, e agora? Vamos fazer aonde assim na final do filme? Eu fui para o topo de uma colina em Brasília, que tinha um bosque enorme de eucalipto. Conversei com o dono, contei a história, porque a gente tem que ter capacidade de convencimento. O cara enlouqueceu, se encantou com a história e falou, não, olha, se vocês quiserem, esse conjunto de árvores eu vou ter que cortar. Vocês podem pagar aí um tanto e eu antecipo o corte. Então nós combinamos com os bombeiros e eu incendiei 380 árvores adultas, enormes, eucaliptos, mas que iam ser cortados, perdão. São essas árvores que tem aí. Incendiou-se as copas caem, aí se incendia de novo embaixo. Antes de incendiar, eu botei uns 12 carros ali, umas carcaças, muitos pneus, botei muito lixo industrial e criei aquela situação, né? Macabra que vocês veem ali, né? Quase de um filme japonês, né? Uma coisa bem desenhada, né? Mas isso é uma visão da direção de arte no conjunto do filme, é uma visão da cenografia que está instalando o pensamento do espaço de cena melhor para dramaturgicamente instalar aquele instante, porque eles poderiam viver aquela cena num monte de locais diferentes dentro do percurso dele. Saindo de Brasília e até essa colina, eles vão passar por 70 locações super legais que poderiam caber aquela situação da morte do Traveco, aquela situação toda. Mas eu achei que aquela edificava melhor a dramaturgia, as sensações todas que o filme estava estabelecendo no público. Montei, levei, fomos no dia seguinte filmar, íamos, né? E choveu de tempestade fabulosa, mesmo que caiu lá em Belém, em Manaus, caiu nessa madrugada nessa região. E eu falei, caramba, apagou toda aqui, tinha muitas chamas, acabou. Os bombeiros passaram a noite lá, fizeram uma ceia enorme, uma região enorme. E, quando eu cheguei estava lindo, porque realmente os troncos não tinham mais brasa, mas as copas caídas, que a imagem não é 100%. Né, que a gente tem aqui, né? Se fosse 100%, vocês veriam que as copas são filigranas assim de brasa, longe no fundo. Agora, os paus estavam mais enegrecidos porque molhou e fez-se uma lama da terra de Brasília, vermelha, com poças das cinzas e do pretume das borrachas e carros queimados e paus queimados. Era uma coisa que eu não imaginava, mas que era exatamente as mesmas manchas que eu tinha feito a la Hélio Oiticica no corpo do Traveco, naquela cena ali da barranca no Amazonas. Aquela situação do negro sobre os corpos avermelhados sobre a lama era aquilo que o divino produziu ali. Foi um espetáculo inesperado, mas só tínhamos que manter. Aí entra a arte. A arte tem que manter aquela situação. Privilegiou e vai manter. Aquilo vai durar um dia inteiro de filmagem. Os troncos estão secando. Eles secando, eles perdem o brilho e diminuem a intensidade do negro que eles têm, que era o que eu precisava. Nós passamos primeiro a molhar os troncos de primeiro plano, assim, até 30 metros, molhar, né? Para poder manter o vigor, e filmando. Aí o sol começou a vir muito intenso, sempre com butterflies, para parecer que está nublado, mas está um sol danado ali. O sol começou a vir muito intenso e a água simplesmente secava em meio segundo. Então a gente teve a ideia de passar óleo
Tem cozinha, tá? Pega na cozinha, pega uma lata de óleo, alguém com uma lata de óleo passou e o óleo fica. Então eu mandei comprar, acho que 3 combis de latas de óleo de cozinha. E contratei um monte de pivetezinho da região para ficar pincelando aquele monte de pau, para conseguir garantir aquilo. Então eu chegava assim, ó, pincela esses 3 aqui. Agora pincela aqueles 4. Agora aqueles 2. O tempo que eu dava para os grupos irem pincelando, criava um brilho diferente nos troncos. E até isso era administrável, uma sequência final de um filme. Então a arte tinha a equipe de maquiadores em primeiro plano, garantindo as cores do sangue, a maquiagem belíssima da Bárbara no final, belíssima, de sujeiras, o sangue, aquela pietá, né? Ali é uma pietá que se forma, tá? Esse diretor várias vezes usou traveco caído, dormindo, é uma imagem do pintor Davi, né? Tá? Do neoclassicismo, tá? A pietá, ele usou tem umas 5 imagens padrões. Eu quero que o filme tenha alguma coisa clássica, tá? Aquela é pietá. A garantir a maquiagem daquela pietá dos 3 e garantir a maquiagem desse cenário enorme atrás é a arte, com a sua equipe administrando, plano a plano, plano a plano. Sempre temos um tempo. Quando vai se montar um plano, a gente pede no nosso tempo, as nossas equipes começam a caracterizar. Do olho da câmera para o final. Eu começo a montar aqui, ó, a maquiagem de primeira cena, o sangue, o batom, como é que está, com o maquiador. Enquanto eles estão maquiando, eu expliquei, eu venho aqui para trás e trabalho o primeiro fundo, fica a equipe trabalhando, eu vou lá para trás e mando enegrecer os paus pretos aqui e botar uma fumaça do pneu queimando. Eu venho aqui para trás, mando puxar os pedaços de carro enferrujado, para enferrujar, incendeia mais, queima mais, e vou indo, ó. Eu vou indo para trás carregando equipes. A gente vai até 200 metros trabalhando os planos de fundo. Enquanto a fotografia está decupando com o diretor por onde começa, mas o eixo central já tem trabalhado ele. Sempre faz, às vezes, numa cidade. Esse procedimento de vir da onde está a câmera para trás. Uma cidade cenográfica, ou uma Paraty, né? Esse filme eu gosto muito dele, gostei muito de assisti-lo hoje aqui, gostei muito. Eu vou sair emocionado daqui, desse filme, cara, 500 vezes. Quando lançaram o projeto Cinema em Movimento, né? Eu corri o Brasil mostrando esse filme, Alamo, então, eu conheço ele, está para frente, tempo para trás, mas agora eu fiquei muito emocionado, porque foi um filme que eu pude mesmo utilizar uma coisa que me mantém aqui. Estou aqui no Ceará, também, principalmente, porque o Rosenberg Cariri, com quem eu, desde que eu estou aqui, ele tem filmado comigo, né? Desde que eu estou aqui dentro da produtora dele, que eu fiquei aqui anos batendo lá, pô, Rosenberg, como é que pode? Eu estou aqui, aí, né? Nada. Só tinha lugar para os prêmios dele, agora tem lugar para mim lá, no meio dos prêmios eu estou lá, entendeu? E ele é um cara que fala mesmo, pô, Serginho, cinema vamos inventar, o país que a gente tem pela frente, cara, que loucura, né? Se eu tivesse conhecido Quixadá, antes de fazer o de la Caça, tinha Quixadá aí, os caras tinham mudado a rota, não é dúvida, não é isso? Saiu da Amazônia para Quixadá, voltava para Brasília, pô, não ia passar nessas pedras, não ia passar aí, caramba, que doideira, que absurdo, tinha que passar, tem tudo a ver com o filme, né? Itapajé, todo o roteiro que eu pego, até a história de amor no Rio de Janeiro, eu quero botar em Itapajé, porque uma vez fui lá, pela locação, cheguei no instante do verão absoluto, fui no topo da serra de Itapajé, e eu só vi até o horizonte, grandes pedras, caatinga incendiando, parecia esse quadro do inferno de Oramos Bosta, as fogueiras, as coisas queimadas, as pessoas incendiando, sabe? Eu fiquei assim, que coisa incrivelmente bela e terrível, né? Todo filme quer tentar voltar em Itapajé, mas o produtor desiste, porque afinal lá é muito quente no mínimo, né? Mas esse filme dá essa oportunidade, eu gosto de apresentá-lo falando nisso, nós temos uma responsabilidade, a arte, de identificar objetivamente os locais e as situações, para que ali se estabeleça uma dramaturgia,
e temos a responsabilidade de identificar subjetivamente os locais e as situações. Nós trabalhamos com coleções de informações que vêm do nosso plano da objetividade, do mundo racional, e trabalhamos com coleções que vêm do nosso mundo emocional. As coleções do mundo racional são mais fáceis de falarmos sobre elas, mas são mais criticáveis pelo público, que fala, e o cara não envelheceu tanto, o carro está muito rico para aquela mulher, chegou novinho, passou pelas ruas e ninguém viu, não é isso? Mas as do mundo emocional são difíceis do público criticar, porque é difícil ele ter um grau de comparativo. Ele já viveu aquilo, mas ele não compreende. Titanic, eu fiz o Titanic. Para mim, é o centro do filme, podem medir o centro, a cena que pega o público. Pega mesmo. Daqui em diante, tudo isso passa a ser verdade. É quando os dois entram dentro daquele carro, lá no porão, e vão transar, e a respiração abafa, e aquela mão bate, escorre. A gente vai imediatamente, nunca transamos no carro, mas vai na nossa memória. Quantas memórias nós não temos do abafado no vidro? A memória das tentações, das coisas que não chegamos lá. Aquilo faz o filme virar verdadeiro. A partir daí ali eu fui, eu sou um cara que faz cinema há muitos anos, eu vou chorar num filme desse. Naquela cena eu comecei a chorar, desbaravadamente, não queria nem mais ver o filme, né? Então, porque aquela cena, olha o que os caras fazem. Estão no navio, o maior navio do mundo, no meio do oceano, o maior oceano do mundo, diante de uma história que todo mundo conhece, uma das maiores histórias do mundo, vai ter um romance. Cara eterno o filme, o pobre, a rica, aquela coisa toda, né? A gente sabe, a gente conhece todinha, né? Mas onde é que os dois vão se encontrar? Onde é que o Romeu e a Julieta se encontram também? Lá no que ele sobe naquela varandinha e depois finalmente num cemitério, com o primo morto do lado, os parentes mortos, os dois conseguem ali finalmente ter um amor morto e vivo. Então onde se instala dramaticamente, preferencialmente, um instante do desejo resolvido por nós seres do mundo ocidental. Isso é um problema nosso, né? Então onde é que Titanic instala, né? Esse filme daqui é um filme onde o amor permeia, né? Quando ele começa a aparecer, ele nunca se instala de fato, nem no final o cara vai embora. Então eu tive a chance, não tem um local só onde os dois se encontram e vivem na intensidade, no desejo até o fim, porque ninguém morre naquele filme, né? Não tem esse. Eu pude pegar esses instantes, em vários cenários, o casal se aproxima, o outro se afasta. Então eu já de cara fiz isso nessa história, quais os locais que eles se aproximam, quais que eles afastam. Tem que ter cor diferente, tem que ter luz diferente. Eu tenho que inventar uma cor, uma luz, uma textura, uma tramatura, uma qualquer coisa ura, para garantir o que é o encontro, o que é o desencontro. Isso é muito mais importante do que você ter que dizer que ali é um cemitério, que ali é um quarto de um hotel, que ali é uma sauna, que ali é um restaurante. Muito mais importante, porque isso permite que a câmera trabalhe, o filme, se obrigatoriamente tem que identificar, estou num restaurante, pronto. Não, a câmera pode ficar perto de você, grudada, e você trabalhar só a liquidez dos copos. Então, quanto mais abstrato for o teu cenário, mais ele terá a chance de garantir a leitura sensorial, a leitura emocional daquele acontecimento que ele vai se dar. E mais permissividade você dá à inteligência da câmera. Porque ela obrigatoriamente não tem que estar registrando que ali é o restaurante. Você vai pegar no seu restaurante os elementos mínimos que são restaurantáveis, mas que principalmente apresentam uma armadilha para que aquela cena ali se instale. Entenderam? Eu gosto muito aí do banheiro, que ela toma banho.
quando o diretor, lógico que essa menina veio da França, uma grande atriz, mas quando ela veio, tinha fila dos homens e das mulheres que queriam namorar com ela, né? Era do diretor até o boy, todos estavam na fila e só pensavam nisso, fariam de graça o filme, porque ela é uma deusa. E o Roberto só falava nisso, show. O fotógrafo só falou, todo mundo. Eu dizia, cara, que doideira que vai ser isso. Mas eu é que tinha um contato mais próximo, porque eu estou ligado ao guarda-roupa, eu estou ligado à maquiagem, é a arte que conversa sedutoramente com o elenco. A arte é que reestabiliza o elenco, está morrendo de medo lá do diretor, do produtor, né? De tudo. A pele não está boa, o fotógrafo vai reclamar, menstruei hoje. A arte é que suporta essa figura quando vai maquiar, quando vai vestir e faz a terapia. Então a arte é que conhece. Quando vai sair à noite, é a gente que sai. Vamos para a churrascaria. Vai chama Serginho, chama figurinista, chama contra-regra. É a gente que vai, né? A gente está ali para poder também dar esse restabelecimento. Então eu tinha maior intimidade com essa menina, como com o resto do elenco, com as situações. A gente é que faz ela sentir que é confortável, ela fazer a cena num banheiro imundo daqueles, que de fato não é um banheiro imundo, aquilo é um estúdio. Arranjei, não tinha estúdios em Belém, então você quando vai filmar, para se garantir uma imagem de qualidade no longa, você procure proteger as sequências mais complicadas e as de maior valor dramatúrgico no filme. Uma grande maneira de se proteger é guardar o estúdio. Então pega sempre um roteiro, se o teu roteiro for tudo externa e for filmar em Quixadá, já corta o roteiro, fala, é inviável esse filme, vou ter que passar o dia inteiro com butterfly, protegendo o sol, garantindo com técnicas para conseguir que a sombra do rosto dela seja a mesma o dia inteiro. Você está ótimo com essa roupa, com essa fitinha, com essa sombra. Quero garantir isso aí o dia inteiro. E o sol vem, vai, queima, vai embora, mudando tudo. E a gente que nem uma besta ali em volta tentando garantir isso aí, ó. Ela para um estúdio. Faz as pedras, o trechinho de pedras dela, pega umas galerias secas e faz esse canto em que ela está olhando para mim. Entendeu? Ali, ó. Pronto, faz esse plano ali, ó, no estúdio, cara. Depois bota ela no plano geral, no Quixadá, que se dane. Tem que garantir. Então nesse filme eu cuidei muito disso. Esse filme tem muita coisa em exterior, então tem muita coisa em estúdio. Aquela pensão ali verde, daquele banheiro imundo, é o mesmo verde da primeira embarcação que entra em cena, a que leva ao tráfico. Eu usei essa cor, foi estendida, é um verde inglês. O diretor adorava. Novamente o verde inglês. Se sentia um cineasta premiado internacionalmente nesse instante, sabe? Mas no filme inteiramente brasileiro, mas ele gostava do verde inglês, dava uma coisa cult. O Roberto Graça é uma gracinha. É um homem que foi aí da juventude maoísta, foi para o estrangeiro, isso tudo ele fez, né? Guerrilha. E acabou virando um grande empresário, elegantérrimo, umas botinhas de salto carrapeta, bico fininho, calcinha garrafa listrada, sempre um pulloverzinho desse lá da Côte d'Azur no inverno, entendeu? Né? Ele é quase um francês, e um paletó, um blazer paletó, um blazer assim, uma coisa chiquérrima, e toma ao mesmo tempo um cafezinho sem açúcar, Coca-Cola gelada, a garrafinha de época só, normal, cafezinho sem açúcar, é uma coisa mais cult que tem. Transformou-se nisso, né? Um homem que vive tantos caminhos acaba gerando uma coisa estranha, mas bonita, muito bem apreciável. Ele tentava, mas esse era o perfil, tentava instalar isso no filme. Você tem que acompanhar. O filme, no longa, na verdade, é fundamental você ter esse acordo de personalidades. Está lá o roteiro, está lá o diretor e o produtor. Mas e daí, né? Na hora que me chamam, minha querida, chegou eu, né? Os caras vão ter que suportar, né? Vão ter que suportar. Então você vai ter que ter um namoro, vai ter que conversar, vai ter que se conhecer. A gente faz uns books de imagem. Minha conversa, diretor, fotógrafo, diretor de arte se encontram, já leram roteiro em casa, aí se encontram, ou não se vê há muitos anos, ou nunca se viu, mas se vê, se conhece outros filmes, eu quero trabalhar com você, aquela coisa toda, né? Aí o diretor diz o que ele imagina mais ou menos,
Aí tem uma outra reunião que a gente foi para casa, aprofundou o roteiro, começou a pegar coisas que nos interessam, imagens na internet, fotografias e pedaços de pano, foto da nossa vida, e faz um book de imagens, a gente leva. O meu book, quando eu levo, tem 3.000 imagens. O fotógrafo também tem, o diretor sempre é menor. A gente vai folheando esses books, que às vezes é filme que passa, às vezes é um livro que você abre, né? Às vezes é em computadorzinho, não é isso? Você vai folheando e vai ficando arrasado, porque passam centenas de imagens que eu escolhi para aquela personagem e que o cara pensou em outra coisa, nunca, das 3.000 que cada um de nós pegou, 3 ou 2 são iguais. Cara, que incrível, né? Que a gente é igualzinho, uma imagem, cachoeira, fotografou, uma pinturinha da Iracema tomando banho nua na cachoeira do Ipu, sei lá o que. Pronto, os 3 pegaram essa imagem. Aquilo cria uma coalizão indestrutível. Jogaram fora 3.000 que não eram iguais. Genial! Eu, ao ver aquilo que você tem que não é igual ao que eu tenho, eu aportei em você. Aí eu ver o que você tem, eu aportei em você. Porque eu ver o que você tem, eu aportei em você. Entendeu? Nós tivemos um tempo de sofrer uma angústia de, figura escolheu essas imagens, eu não consigo me identificar com ela, que eu vou fazer nesse filme. Olha aí, estou tendo acesso a um acervo que eu nunca procuraria. A minha vida, isso é tão rico quanto tudo que eu procurei na minha vida, não é isso? Só não tive acesso a isso. Mas quando bate a figurinha da Iracema, os 3 falam, eu adoro a Iracema desde pequeno, mas a mamãe sempre me deu um livrinho aí, pronto, parece que a gente se conhece há anos. E aquilo pode não nortear o filme. Aquela ilustraçãozinha comum, o que está comum, pode não ir para o filme, mas instala um pensamento protetor das personalidades que ali vão se envolver. Viram ícones selecionadores. De alguma maneira, aquela imagem que nós 3 vimos nos nossos 50 anos de vida, talvez, 40 anos, que são iguais, tem alguma coisa importantíssima a nos dizer em algum instante do filme, principalmente nos instantes do 7, quando tem que se resolver alguma coisa gravíssima. Mudar a rota do filme, porque naquele instante, muitas vezes, porque o elenco tem um amadurecimento muito maior do que o nosso, da dramaturgia, fala, mas eu não me sinto bem dessa maneira. Por que eu vou estar aqui seminu com essas manchas pretas correndo aqui? Eu não vou explicar para o ator que é uma homenagem a Hélio de Sica, não vou explicar para o ator que atrás dele tem uma barranca que é a pele dele, não vou explicar para o ator que eu quero usar as águas negras escorrendo lá depois, no final do filme, que ele nem tem acesso a essas coisas, isso confunde a cabeça dele. Eu vou ter que ter outras maneiras, né? Então tem instantes muito graves no filme que você tem que às vezes mudar o rumo da dramaturgia do filme, e para esses instantes você sempre carrega no seu book aquela imagem da Iracema que o diretor escolheu, não sei porquê, eu não conheci o diretor, cara. Trabalhei com Rui Guerra, vi todos os filmes dele, desde pequeno eu via os fuzis, não tinha nem 15 anos de idade. Naquele tempo a escola de ensino médio, nós estudantes de ensino médio do Brasil, comprávamos os ingressos dos filmes, das peças teatrais, antes deles serem feitos. E assim todos nós éramos coprodutores da cultura brasileira. Aonde está esse movimento? Aonde está isso? Aonde está isso? Sabendo muitas vezes que o que estávamos pagando ia ser censurado. Hoje em dia a gente não vê 90% dos filmes que a gente faz no Brasil porque a gente não consegue atingir o mercado. Naquela época a gente não via porque era censurado, porque o mercado existia uma ligação forte entre o artista, o estudante e a governabilidade, a nação, a sociedade. Isso está muito rompido hoje em dia. E nesse filme eu gostei muito de tê-lo feito, porque o diretor me deu essa possibilidade de eu exercitar. Eu chamo isso a construção do corredor fílmico. Nós não estamos só criando paisagens, arquiteturas, aonde vai acontecer cada cena, e que elas mostram a geografia por onde o filme passa. Não é só isso. Nós estamos criando um corredor fílmico de imagens,
claros, escuros, reflexões, absorções, tensões. Para o meio do filme em diante, a maior parte são sempre os três, é genial, é uma janela muito comprida, né? Sempre os três naquela janela, então tinha como estabelecer fundos muito próximos, gráficos. Na Amazônia mostrou que é a Amazônia no começo do filme, depois a câmera gruda nos paus, nas ferragens das embarcações enferrujadas, tudo grudado, na tensão entre os galhos. Criei só espaços de tensão onde é a Amazônia, só espaços de tensão. Nos rios aquela refresca, né? Aquele barco passando, mas todo o resto é um espaço de tensão. Trabalhei os fundos assim. Uma locação serve quando, no geral, ela identifica rapidamente o espaço e a sensação que você quer emprestar à cena. Mas uma locação presta principalmente pela variedade de cantos, de posições, de pequenos trechos. Você pode falar, faz esse corte da conversa dos dois antes de se beijar, nesse fundo de madeira queimada com cupinzeiro, ainda tem umas vespas mortas grudadas ali. Pronto, acabou. Olha aqui essa poça de água, aonde caem as flores daquela árvore altíssima, e você vê a poça e aquelas pétalas. Mostra para o teu fotógrafo o que dessa cena pode se instalar aqui. Não está no roteiro, não está no projeto, mas o tempo que você está numa locação, ó, 3 horas esperando para maquiar o cara, 4 horas esperando para levantar os HMI em torre, você está decupando a parte sensorial, o corredor fílmico, as imagens de sensação com o fotógrafo. Leva, ele vai te levar também. Olha aqui, ó, vem aqui, vocês vão vendo, traz a câmera para cá, traz o refletor para cá, faz um plano aqui. Alberto, que tal se botar o pé aqui? E vai fazendo isso, porque é isso que vai dar, na verdade, consistência cinematográfica ao seu roteiro. Todo assistente de direção bom sabe que tem que guardar uma margem de tempo vazio no seu plano de filmagem para esse procedimento. Até conversam comigo, Serginho, a locação, ela tem ganho? Olha aqui, ó, porra, vamos ter que ficar maquiando 4 horas o cara, porque ele vai ter que mudar de idade de 30 anos. O que a gente consegue fazer nesse tempo, Serginho? Vai na locação dar uma olhada. Aí vou lá, eu descubro. Você vai trazendo, você vai às vezes decupando, vai distribuindo mais a responsabilidade de se contar a história do filme, que no roteiro está numa locação só, né? Você vai distribuindo no fraseado aquelas pequenas imagens. Não que você vá cortando, você pode propor. Se o teu filme é de cortes, o diretor quer, você acha na sua locação os pequenos locais separados, mas ele, se é de planos contínuos, você procure, instale, monte, produza as sequências onde a câmera pode passar. Isso você encontra, você não precisa ir ao Amazonas para ver isso. Isso você encontra dentro do armário do quarto de vocês. Abre essa câmerazinha e experimenta. Faz esse exercício diário, que nem te monta um cenário. Da onde está o olho da câmera para trás. Faz seu planinho junto aos vidros de perfume e vem afastando. Vem passando a tua câmerazinha, filmando o trecho e vê que pedaços do teu quarto resiste, sem o público identificar que objetos são, mas que variedade de formas, de cores, transparências, luzes. Cara, num quarto da gente tem de tudo isso. Quando a luz está contida por um objeto, um vidro de perfume, quando a luz está explodindo com uma reflexão, você não vê o que é aquilo. Tudo isso eu usei nesse filme. Quando lá o travesti na pensão abre naquele espelho, aquelas vidraçarias, os perfumes, as coisinhas, tudo aquilo foi escolhido milimetricamente. O Alberto Graça olhou tudo tinha que ter estilo para ele, sabe? Tudo tinha que ter passado pela mão da Brigitte Bardot. Se ela não usou, não interessava, né? Ela e a corte de viados caminhavam com ela, né? Tinha que estar ali, pronto, interessava. Mas para mim, tudo tinha que ter estilo sensorial. Eu tinha que ter elementos que absorvessem luz, elementos que refletissem. Eu tinha que ter locais porosos, locais vítreos. Eu tinha que ter pastas, cremes, tudo que pudesse produzir uma intensa variedade da qual nós estamos acostumados.
Nós todo dia vemos, a cada instante, milhares de possibilidades possíveis da matéria, sólida, líquida, porosa, todos os tipos, e sabemos relacionar isso com compreensão e com sentimento. Sabemos, até dizemos assim, ai cara, foi horrível na mesa do restaurante, e aí eu falei para ela, não quero mais você na minha vida, e rompemos. O que te vai gravar isso, de fato, são o conjunto das matérias. É capaz de, se tinha ali uma rosa desmanchando dentro de um copo de cerveja já quente, capaz de você guardar essa imagem por resto da tua vida, ela sempre te marcar desilusão, separação. É isso que o Almodóvar faz. Ele pega esses flashes da caricatura do homem contemporâneo, né? A rosa desmanchando dentro do copo de cerveja quente, já 5 horas de briga do casal, né? Ele pega e eleva isso a uma categoria fabulosa da cultura. Traz isso como um totem, fala, viram? Não é só a Capela Sistina que guarda a estética e a história da humanidade. Qualquer flor despecada dentro do copo de cerveja, somos todos semideuses, é isso que dá. Para mim, Almodóvar é um milagre, não só no cinema, um milagre na capacidade de nos deixarmos de ser finalmente preconceituosos. Ele, né? Cria, fala, não gente, que porra, que é isso, cara, né? Esse nosso travesti é mais ortodoxo, né? Ele é o que o Alberto gostaria de ser, eu acho, né? Já que não se decide, mata. Sensualmente, uma morte fantástica. O cenário, certas coincidências são maravilhosas, né? O cenário em que o empresário está morto, aqueles quadros no fundo lindos, aquelas portas que abrem, aquelas estruturas de madeira, é uma coisa japonesa, né? Mas de Japão não tem nada ali. Ali é a casa, em Brasília, bunker, onde morava o Delfim Neto. Já não morava mais, já estava deposto, né? O nosso rei Luiz, né? Estava deposto, era a casa que ele estava vazia. Quando eu cheguei lá, estava vazia já há 2 anos sem moradia. Aí a produção falou, cara, tem que limpar, reformar, tá? Eu falei, nada, não. Foi ali que eu vi que o empresário também deveria estar, pela sua própria história, à beira da morte dele, instalando já as geografias do vazio, da não compreensão, da inutilidade da vida da gente. Deveria. Ninguém até o final ortodoxo, assim, vou. Não, você vai. O divino nos dá a oportunidade da gente convivendo com a nossa solidão. Não, você não estabelece uma vida, estabelece. Então tinha que dar essa chance. Falei, não mexam na casa, a casa mudamos algumas janelas, construímos, fazendo não sei o quê, mas a casa ficou. Eu botei uma mobília mínima. Que tapete que na sala ali, ó, que a câmera mal vê, estava 70 mil reais, a gente aluga tudo por 5% do valor, voltando os empréstimos. Mobília que só aquele cara teria, eu botei 5 ou 6 coisas, só. Não era o que eu podia alugar, era o que eu achava que talvez tivesse ficado de um homem que está tendo, por dor de separação, desmobiliando a casa aos poucos, para ver se sofre menos. Se o filme chegasse lá 1 mês depois, teria só a cadeira dele, aquele som tocando. Ele está fazendo o que nós faríamos, né? Tá, vende o piano agora. Não, o piano não vende agora, não, o piano vende só aquele armário da vovó. É assim que a gente faz. Esse é o estágio. Essa história não está contada no filme, mas nós nem compreendemos talvez o porquê está. Mas é óbvio que aquele momento tem que se contar muito menos o que é aquilo e muito mais o que é que ali vai acontecer. É assim que o teatro trabalha. Eu sou formado em teatro. O teatro não monta a identidade integral, realista do espaço. Ele monta uma armadilha cênica. É que ali vai acontecer. Né? É que ali vai acontecer. A gente estabelece. E eu sempre pressuponho isso quando eu vou filmar. Isso é muito importante. O cinema trabalha com um público distante. Muitos diretores nem pensam no público. Não quero, é a minha obra. O teatro trabalha com o público presente. O diretor mais de teatro, mais ortodoxo, mais egocêntrico, fala também. Meu público, sem ele eu não sou nada. Estou trabalhando para o público. E eu trabalho dentro da arte sempre com essa perspectiva.
de que eu estou montando, na verdade, um corredor sensorial que faça o público ir caminhando por ele, independente da história, às vezes, e se especializando. Eu vou especializando o público com as cores que eu quero inventar. Eu vou especializando o público com as matérias aonde eu quero encostar. Quando chego no final do filme, talvez ninguém seja capaz de falar isso, porque não está no nível da consciência. Qual é a cor principal desse filme? Terras e os ferrugens, que são a mesma cor, em categorias diferentes. Eu, quando fui filmar na Amazônia, eu botei a câmera colada nos navios enferrujados. Porra, que loucura! Quero filmar na Amazônia, não tem nem macaco, não tem nem árvore quase, que absurdo, né? Não tem garapés com Vitórias Régias. Ferrugem! E quando eu fui filmar em Brasília, eu grudei a câmera em barrancas, em paus queimados. Filmei muito na Amazônia, um monte de filme já. Conheço muito bem aquilo tudo. O que me encantou lá é que a cada esquina de garapé que você viu, local umas virgens, tudo verdinho, lindo, água, quando você vira, milhares de embarcações enferrujadas e calhadas. Eu peguei isso para o filme. Para mim, a ferrugem nesse filme é um processo que infecta, que vai tomando o corpo do filme. E isso eu fiz nesse filme como cor. Que tem a questão geográfica. Você tem a questão geográfica, expõe o ser humano a um ambiente de cena que ele não domina. Entendeu? Por exemplo, o tigre e o dragão. Vocês viram, não viram? O palácio, a casarona daquela mulher que é dona da tropa de mulas, não é isso? Maravilhosa, né? Está lá. Olha a ordem que tem aquilo, as conversas, os diálogos, as histórias, os segredos que se guardam. Muda lá o deserto de Golã, né? Onde aquele carinha mora, aquele Che Guevara meio Bob Marley, o Bob Marley da China, né? Você viu o filme? É uma enorme cicatriz geográfica, só ali se poderia se dar um rompante de amor de um casal impossível. Se você faz dentro daquela casa da mulher, não dava em nada. Então você tem que escolher qual a tradição do teu cenário. Ela te ordena, ela te guarda, ela te protege, ela te civiliza, ela te animaliza, ela te solta, ela te desgrenha, ela te permite. É onde você vai instalar. Você pode, na arte, perfeitamente, somos pagos para isso, ler o roteiro e falar: meu amigo, acabei de fazer isso, um roteiro de um curta de um garoto da Unifor. Você faz uma história linda de meninas que vão começar a transar e constrói, prospecta e um amor lindo e bota num motel. Num motel, meu amigo. A minha namorada falou que tinha que ser, então eu falei: então tu não trepa com ela, pô. Bota numa barraca de acampamento, bota num local dentro do carro. É um instante, você leva, talvez tenha ido num motel 10 vezes, nunca teve a coragem de efetivar. De fato, vai ter num local absolutamente improvável, estranho, no fim de linha. Vai pegar o ônibus, ela e a outra fica, não vão se ver mais. É ali, porra, fazer o quê? Né? Numa garagem, dentro de um carro, dentro de uma barraquinha de acampamento. Descobre um instante, sabe, num banheiro público de um botiquinzinho. Não pode ser um motel. Você vai iniciar uma história de amor. Então tem que reinstalar. Mas eu vou ter que mudar? Tem que mudar. A arte serve para pesquisar e ressignificar, principalmente, a história do ponto de vista visual. Um roteiro é uma péssima literatura. Se não for, não é um bom roteiro. Entenderam? O roteiro não pode ter autoria, porque se tiver, não tem como o diretor entrar, não tem como faltar, não tem como a gente entrar. E a nossa operação é muito complexa. Tem que ter vários de nós. Não é complexa porque é cara e porque é grande. Ela é complexa porque ela é muito nova. Nós fazemos isso há 120 anos só. Entendeu? Nossos avós ainda viram o Chaplin vivo. Nossos pais. No meu caso, então, acho que até eu vi. Entendeu? Né? É muito novo. Qualquer bobagemzinha que você faz com uma câmerazinha dessa, pode daqui a
20 anos, isso é uma obra genial, prima, que transformou a história do cinema. É complexo porque nós não compreendemos. Estamos todos juntos, uma equipe, é isso. É uma conjunção de cabeça e sensibilidade. Muitas vezes rolou muito isso. Atrás, na câmera, estamos lá elite, nós, os VIPs, tem os assistentes todos em volta, mas tem a faxineira, tem a menina que vai limpar a mesa do maquiador, tem os garotos que estão lá só com o facão para cortar mato, nunca viram antes na vida, pagam para aquilo. As pessoas mais... Tem um morador da região, que é um capial, que não vê gente viva há 1 ano, então lá, está fazendo a cena às vezes, e é esse capial que fala, não é assim como beija uma mulher quando está apaixonado, ensina como é que é. Ele está vendo uma coisa que a gente não está vendo. Nós estamos vendo presos ao mundo culto do cinema. Vimos 100 cenas de como é que os dois se beijam na floresta, entendeu? Né? Vimos em cinema, em fotografia, vimos nos quadros do Davi, do Michelangelo, do Van Gogh, usamos todo esse aporte cultural fantástico, mas perdemos o contato com a intimidade. Cansei de ver, eu trabalhei na Globo, trabalhei na Bandeirantes, na SBT e na RTP de Portugal e da Espanha, fazendo novela, série, e cansei de ver às vezes a faxineira do cenário falar assim, ó, não é assim que pobre beija não, hein? Entendeu? Essa é a casa da doméstica da novela? Poxa, isso é um palácio. Não é assim que elas guardam, não é assim que fica. E você chama essa pessoa, ela está vendo. Ela está trazendo não só uma verdade, mas uma originalidade. Ela está conseguindo conversar com a ficção, que é a coisa mais difícil que tem. Para a gente que vai iniciar a fazer um filme, é a gente conseguir conversar com a ficção, porque nós morremos de medo da nossa formação verdadeira pessoal, porque nós estamos mal formados, incapacitados, ou somos filhos únicos ou último filho, não é isso? Sempre nos achamos que não estamos preparados, então não conseguimos trabalhar com o nosso mundo real, não acreditamos nele, e chegamos contratados como assistente de cenografia ou de direção para um longa, e não sabemos como nos portar diante daquilo, nem como se vestir. Aí não temos capacidade, não temos maturidade para trabalhar com o mundo ficcional. Não temos, não conseguimos tê-lo, sabe? Eu sou assistente de direção, sou assistente de cenografia, só posso pensar nisso. Não, nessa hora eu tenho que lembrar de todas as minhas horas de voo dentro dos ônibus, dentro dos barcos, dentro dos... sei lá, tem que lembrar. Porque é daí que provém, na verdade, a tua capacidade de investigação sobre aquela cena. Aquela é uma cena difícil de filmar porque de madrugada todo mundo aqui, local, floresta em volta, mosquito, aquela coisa horrorosa, né? E é uma briga, teve uma briga entre o diretor, o fotógrafo, que é o Toca Seabra, que é genial, mas é extremamente radical, por isso que era genial. Eu, o produtor executivo, que tinham 2, se faz, se não faz, porque tinha um filme todo Sartre, tá? Todo o pensamento francês da Nouvelle Vague, um filme que tem uma ortodoxia racionalista, né? Que nem eu dizia, como é que você caminha pela Amazônia e não vê os povos da floresta? Tem. Caminhar pela Amazônia e não vê o nosso índio, e não vê a nossa Umbanda, e não vê o nosso Daime, e não tudo isso está lá na Amazônia, tão forte quanto a mata. Esse filme sempre tinha disso. Tinha uma cena que tiraram, que era linda, que vinha uma grande barca dessa da Amazônia, com uma procissão, tem procissões nas barcas, uma santa, assim, uma das assombrações, ficou só essa. E essa do cavalo tentou até fazer da maneira mais possível, poderia até ter sido, mas ficou, e no filme ela fica uma coisa um pouco fora, porque parece ter uma assombração, mas que na verdade ela serve ali para confirmar no final do filme de que o que vale é a intuição do Traveca que estava certa. Ele tá para isso, mas isso não se configura, porque ele não consegue espalhar essa sensação pelo filme. A japonesa tem, né? O Alberto Graça foi genial com Mao Tse Tung, né? O Oriente venceu. A aliança cai e o marido vai morrer, isso vai acontecer, não é isso?
não tem nenhuma tradição brasileira do mundo fantasmagórico do alumbramento ali instalada. E a região é inteiramente propícia para isso. Então, essa cena, às vezes, foi uma briga de madrugada. Não deve fazer, mas não pode. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem assombração ou não tem assombração? Temos que ser realistas ou não? Uma briga, isso acontece no cinema, é genial, porque você gera a parte conceitual. Nós vamos filmar sem estar efetivamente, totalmente preparados para compreender aquela obra. Nós estamos preparados para compreender a estratégia de produção, de realização. Mas a obra é maior do que isso. O nosso desenho de produção melhor será quanto mais espaço ele permitir para a gente parar de filmar e ficar brigando. Não é, a vovó não mijava em pé assim, não é isso? Mas como é que mija? Aí vem outra, não, tem que descobrir como é que é isso. No filme Selva, que vocês viram, até comentei, né? Tinha uma índia velha que não queria, eu carreguei a índia, ninguém via ela no filme, ela ficou o tempo todo contratada, porque era um filme que o português chegava aqui e encontrava com os índios, eu não ia ter nenhum índio no filme de verdade, queria ter pelo menos protegendo a minha família, né? Isso, então contratei a índia velha. No melhor cena do filme, para mim, é quando o portuguesinho está com malária e aparece um pajé, não sei de onde, e faz uma benzeção que é ali de verdade. Nós tínhamos um índio de verdade, e ela ensinou para o cara que ela era filha do Tuxaua e Yanomami de Rondônia. Isso é mais do que ser um papa. Mais, porque eles não são pedófilos lá, inclusive, entendeu? Muito mais. E ela ensinou, então, a esse índio como é que o pai dela fazia uma cura de malária. É simples, cara, muito simples, mas é perfeito. Nós teríamos feito logo chamar a mãe de santo, estava tudo, né? Os atabaques. Não, é só isso. Ó. Bate aqui, bate, respeita isso. Respeita a mão que toca no corpo. Então é muito importante. O cinema, já fiz filmes muito grandes, caros, muito técnicos, muito equipamento, equipes do mundo inteiro, mas sempre se tem. Aquilo é uma máquina de proteção, possibilidade da nossa sensibilidade aflorar. Inúmeras vezes vi o diretor entrar em crise, começar a chorar, não conseguir resolver a cena, acabou, vamos filmar amanhã. Tem que respeitar, assim como a atriz entra num golpe emocional e não consegue tirar dela, cara. Não faz, tem que respeitar. Descobre-se no meio do filme que existe um erro profundo no roteiro e que já foi filmado e aí, que cagada. Então se para, junta a equipe principal do filme no set de filmagem, discute-se usando uma super inteligência, porque todos nós viramos super-homens quando estamos juntos, para tentar resolver aquilo. Quem é que mexe nisso é o Walter Lima Júnior. Procurem ele, trabalhem, vão atrás dele. Eu aprendi trabalhando 10 anos de graça, seguindo gente. Vai, bate na casa dele, hoje está aqui, ó. Me leva para o teu próximo dentro da sua mala. Já leva uma mala que você caiba dentro, entendeu? Porque ele é um mestre nisso, ele é um mestre de sair filmando e falar roteiro, muda o roteiro, vai mudando. Ele vai vendo o elenco, vai se transformando. As locações, os cenários vão apresentando novidades para ele, ele vai tendo ideias mais brilhantes, principalmente ideias informações que cabem em 5 sequências, ele bota numa. É genial, cara. Bota numa. E o que nós mais procuramos no filme é economia de cena. O esforço da máquina para filmar está estampado no filme. Mesmo que não tenham filmado equipamento, a equipe está estampado. Categoriza o filme, pesa o filme, sensibiliza o filme. O nosso esforço é de simplificar ao máximo a compreensão da história, para que a máquina não seja a presença maior no filme. Entenderam? A engenharia seja maior do que o talento individual. Eu fiz filme de tudo isso um pouco, né? Eu sempre procurei fazer. Eu pessoalmente sou um cara ligado à fantasia. Estabeleço ela onde eu estiver. Mas procurei trabalhar num filme que não fosse ligado, porque a minha formação vem, imagina, dando velho vaga, assistindo, vem no início, no meio do cinema novo,
do início do cinema político brasileiro, então durante um tempão fui meio também stanislista, né, do cinema. Mas por uma questão de mercado, eu fiz como cenógrafo até Super Xuxa contra o Baixo Astral, chique, né? Eu fiz Super-Herói Trapalhão. Eurica era diretora de arte. Eurica é genial. Eu era cenógrafo. Eu fiz como diretor de arte o primeiro longa da Globo Filmes. Eu tinha acabado de sair de um longa no Paraná, todo cultural, todo antropológico, que era oriundo, né? Com Tony Quinn, que veio ao Brasil filmar, colonização italiana, todo minucioso nos estúdios, sabe? Saí de Curitiba, cheguei no aeroporto para vir para o Rio de Janeiro, ainda cheirando a Itália, a cultura europeia, né? No aeroporto me telefonaram. Eu liguei para casa, não tinha celular, imagina. Liguei para casa e disseram: estão te tocando esse telefone. Eu liguei, era da Daniel Filho, falando: estamos inaugurando a Globo Filmes com um longa, queremos você. Vim para cá agora. E eu saí do aeroporto, para o Rio de Janeiro, no aeroporto, fui para a produtora direto, que eles me mandaram. E era o primeiro filme da Angélica, Zoando na TV. Vocês têm a chance de ter assistido quando eram crianças, né? Zoando na TV. Então imagina, né? As coisas que a gente faz na vida, que são exercícios, né? Fundamentais para nós. São exercícios. Esse filme que eu fiz, tem um filme que eu queria passar um dia aqui também, que é esse alemão, o Eclipse, que mistura. Eclipse é genial. O Eclipse é um documentário onde aquele cara foi pago, alemão, para contar um doc, para contar a história da teoria da relatividade do Einstein. Ele inventou um romance. Porra! Aí é um filme genial, porque mistura a Áustria com São Tomé e Príncipe, com um pouco da África e com a Amazônia. E mistura as tradições da análise da matemática e da física e da sei lá o que lá de cima, com as intuições das culturas populares, com o candomblé, com o indianismo. Ele mostra que a mesma frequência, entendeu? Ele aposta no cavalo. O Einstein tem uma carta linda, que está na casa da tia dele, 15 anos de idade, escreve: mamãe, hoje tive um sonho estranhíssimo. Eu estava montado em cima de um facho de luz, e o facho ia embora, e eu queria voltar para casa. Esse facho, em vez de virar e de voltar, esse facho deu a volta no céu, e eu voltei para onde eu estava. E aí o Einstein, já velho, dizia: eu procurei esse sonho minha vida inteira, e comprovei matematicamente, né? Esse filme fala disso, sabe? Um filme muito bonito. O som tem um poder fundamental no cinema hoje em dia, né? Mas assim, a personalidade sonora, ela vem entrando no filme. Eu tenho visto sempre primeiro se instalar a personalidade imagética. Vamos construir a imagética, né? Quais são os locais, quais são as situações, quais são as coisas, as matérias, quais são os movimentos de câmera, quais são as tensões e as distensões, né? A partir disso, o som vem se instalando, tanto no pensamento do som ambiental, quanto na trilha sonora do filme.